Bom, vamos lá. O primeiro episódio que nós falamos a respeito dessa agindo como Ageu, alguém lembra? Nós falamos sobre a prioridade, aquilo que Deus queria de cada um de nós. A Bíblia estava dizendo sobre as pessoas fazendo boas casas, boas intenções em construir seu lar e tudo mais, e gastando grana, e gastando tempo, e gastando a direção da vida delas naquela questão. Aí Deus pega através do profeta Ageu. Lembra que o profeta Ageu é um profeta maior? Lembra disso ou não? Hã? Muito bem, tá vendo? A persistência no ensino faz com que a pessoa grave e aí aprenda. Então nós estamos falando de profeta menor, amém, queridos? Então Deus, através do profeta menor, chega e fala para o povo, no coração de Ageu, e Ageu transfere isso para o povo, dizendo: vocês estão errados, vocês estão colocando todas as suas forças lá naquela construção. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer de você é que vocês priorizem a casa dele, porque a casa dele está em ruína. Então nós entendamos nesse primeiro episódio que nós precisamos, dentro de nós, deixar as coisas de lado. Não é deixar no sentido assim, vou abandonar, mas vou priorizar aquilo que Deus quer na minha vida, no meu servir, na minha casa, nos meus negócios. Em tudo que você for fazer, priorize a bênção de Deus naquilo que você for fazer. Sabe por quê? Muito embora a gente fique preocupado em fazer as coisas na nossa vida, não, Deus está dizendo assim: se você me priorizar em tudo que você for fazer, o meu reino estará em você, e a paz que excede todo entendimento, tudo aquilo que você precisa, estará pronto dentro da sua cacholinha para você construir a melhor casa, no sentido daquilo que ele estava falando que você pode ter, amém, queridos? Então, quando você for pensar em fazer as coisas, ao invés de você ficar tão bolado de como você deve fazer, coloque seu joelho no chão e diga: Senhor, a minha prioridade é o Senhor, não é o que eu estou fazendo. Muito embora eu preciso, a única coisa que eu quero é a sua unção sobre mim, para que eu possa fazer as coisas. De vez em quando eu converso com alguém aqui e lanço uma palavra dizendo assim: que o Senhor desenrole o seu dia. Quantos já receberam essa palavra minha aqui? Então deve ser com outra igreja que eu estou falando. Deve ser. Mas enfim, eu falo com algumas pessoas aqui. Já falei para você, rapaz. E você não levantou a mão, tá vendo? Que o Senhor se desenrole o seu dia. Que assim seja. Buscai primeiro o reino de Deus, e as coisas demais serão acrescentadas. No segundo episódio nós falamos sobre o que? A obediência. Muito embora eles estavam fazendo aquela coisa toda, tal, Deus estava falando assim: vocês precisam me obedecer. Sabe por quê? Porque quando vocês me obedecerem, o ambiente é alterado. E Deus estava dizendo assim: vocês precisam trazer a minha glória para dentro dessa casa. Não basta só você construir, não basta você ter todo o seu empenho em fazer as coisas, estruturar as coisas. Não, o que eu quero é ter que a minha presença seja estabelecida nesse novo templo. E eu falei muito sobre isso dentro da sua casa, também dentro do seu trabalho, em todas as coisas que permeiam a sua vida. Eu disse para você: traga a presença de Deus, porque quando Deus está, Ele altera o ambiente, amém, queridos? Você já teve experiência assim, de alterar o ambiente? Você está num ambiente pesado, aquele negócio oprimindo você, e de repente você começa a arder dentro de você numa vontade tão grande de falar com o Senhor. Aí você começa a dizer: Senhor, eu não sei porque está acontecendo. Olha, irmão, estou arrepiado aqui, em nome de Jesus. Deus está aqui nesse lugar, amém, queridos? Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí Deus começa a falar: ei, me obedeça, estou te chamando para um particular. Aí você larga tudo, e aí você simplesmente se entrega na presença do Todo-Poderoso. E aí Ele vem no seu coração e começa assim: que bom que você me atendeu, porque agora você vai conhecer do meu poder. Aí Ele vai falar assim: Marcelo, o que está doendo em você? E eu vou dizer para ele: Senhor, eu estou triste nessa área. É? Mas pela tua obediência, a minha presença está sendo estabelecida no lugar da sua dor. E aonde havia lágrima, agora há sorriso. Aonde não havia perspectiva, agora você está que nem como quem sonha. Agora, quando não tinha nenhuma porta aberta, eu abro a porta que é necessário para você continuar glorificando o meu nome. A obediência faz isso, transforma o ambiente, amém, queridos? E hoje nós vamos falar a respeito do poder invisível.
Dentro desse contexto todo, nós vamos falar sobre 3 aspectos desse poder invisível. Nós vamos falar sobre o governo, que é ligado à identidade, à sua identidade como servo do Senhor. Nós vamos falar sobre o sacerdócio, que é o altar, a intimidade e o fogo de Deus sobre você. Nós vamos falar também sobre a nação, nós como povo do Senhor remido, sobre a unidade, sobre o coletivo e a perseverança. Amém, queridos? Nesse episódio nós vamos falar sobre o poder invisível em nome de Jesus. Sabe, quando nós falamos de poder, nós imaginamos uma força tão grande que nós não temos condições de poder barrar aquele poder. Quando a gente consegue entender o que é poder, nós logo ligamos a uma situação de um filme que o cara foi grande o suficiente para poder destronar talvez algumas pessoas que estavam contra ele. Quando nós falamos de poder, nós falamos de alguém que tem tanta força que de levantar algo que você não consegue. Quando falamos de poder, nós podemos hoje, nos dias atuais, lembrar, por exemplo, do Trump, que é um cara que aonde chega tem que ter um arsenal de gente protegendo ele, e quando ele fala, a palavra dele é respeitada pelo poder que ele tem. Sim ou não, irmão? Você consegue enxergar isso nele? É poder, e a gente associa esse poder com aquilo que a gente vê. Eu posso falar? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, tinha a dona Sônia que ficava lá no coral da igreja. E a minha mãe colocava umas calças legais em mim. Eu sempre gostei de calça, era mais clara as calças, né? E do lado da igreja tinha um terreno que a terra era vermelha. E a fala dela antes de sair de casa era assim: se eu te pegar no terreno, a gente conversa diferente. Pô, mas todos os meus amigos iam pra lá, pô, só eu que não ia. Todo mundo correndo lá, suado, cara. Minha mãe lá no coral ensaiando. Eu falei, glória a Deus, porta fechada, não tá me vendo nada. Vou bagunçar aqui, corre pra lá, corre pra lá. Aí um filho da mãe lá botava o pé na frente, sabe o que acontecia? Aonde? No terreno vermelho. Aí, desespero, pá, limpa, passa água. E o amigo ajuda e tal. Era incrível, era incrível. Eu entrava na igreja na hora de começar o culto, minha mãe lá no coral. Eu entrava na hora do culto. Ela não via, era todo mundo na frente. Ela só fazia assim, ó. Vixe. Eu falava, Senhor da glória, tomara que não tenha segunda-feira, Deus. Me leva antes, Deus. Ela falou assim. É o poder, entendeu? Aí sabe o que eu fazia, irmão? Era esperto, sabe o que eu fazia? Eu dormia, fazia que não estava dormindo. No final do culto, quando chegava, pastor, começava a cantar o amém lá, tinha um amém da igreja. Aí eu, puf, deixava ela vir me pegar. Aí chegava em casa, quando chegava na cama, eu falei, glória a Deus, tal, passou, né? Levantei na segunda-feira de manhã, falei, ela já esqueceu, senta aí que a gente vai conversar. Era o poder de Deus, né? Não, quer dizer, o poder da dona Sônia. Mas a gente pensa muito sobre essa questão do poder visual, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente pode entender, daquilo que está perto da gente, daquilo que a gente tem como medida humana, a força, né? Aquele impacto, essas coisas. Mas eu quero falar para você de um poder invisível, de algo que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós somos movidos por aquilo que nós vemos, irmão. A Bíblia fala assim: a fé são as coisas que você não vê, mas vocês estão lendo a Bíblia, irmão? A fé é as coisas que você não vê, mas se esperam. Muito bem, o missionário, seminarista. Nós estamos muitas vezes, irmãos, andando pelas coisas que nós vemos e nos apalpamos das coisas que nós vemos. É por isso que muitas vezes nós caímos em situações, ficamos fracos na fé, porque o nosso olhar está só vendo o poder da situação que se levantou contra nós. É aquela imensidão de problema que está diante de você e você não consegue sair ou enxergar uma saída. É por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui para você entender que nós não precisamos olhar para aquilo que vemos, mas nós precisamos olhar para o poder invisível, aquele que a gente não vê, mas sobretudo está dentro de nós, nos alicerçando para vivermos uma nova história. Amém, queridos? Amém?
Às vezes nós temos a sensação de fazer o que nós estamos fazendo é pouco. Aquilo que nós estamos fazendo, seja no nosso dia a dia, nas situações da vida, a gente vai e a gente não dá conta e não sai do lugar e não acontece nada e tudo é a mesma coisa, tal, e a gente trabalha, se empenha e nada acontece. Sabe o que acontece, irmão? Sabe qual é o resultado disso? É que ao invés de você acreditar que Deus tem todo o poder para tirar você de lá e você permanecer, ficar persistente naquilo que Deus te chamou, você começa a dar crédito àquilo que você vê. Sabe o que você vê? É a situação diante de você. Aí sabe o que acontece? Abate seu coração, abate a sua fé, começa a colocar em você coisas que você não consegue andar, não consegue se virar, você não consegue pensar outra coisa a não ser a situação que a cada dia se cresce mais diante de você. Mas nessa noite, irmão, em nome de Jesus, você vai começar a enxergar o sobrenatural diante de você. Deus vai falar ao seu coração e você vai começar a entender o que é o poder sobrenatural, o poder invisível que já está instalado dentro de você, viu, Felipe? Já está instalado dentro de você. Deus é soberano, amém, queridos? E o que mais Ele quer é que você entre na esfera daquilo que Ele quer falar. E o que mais Ele quer é que você entenda que Ele é o poder que você necessita para vencer todas as dificuldades. É esse Deus que nós falamos para Ele em todo tempo. Eu te agradeço pelo sol da vida, pela manhã, Senhor. Eu te agradeço pelo meu amigo, eu te agradeço por essa dificuldade. Muito embora esteja difícil, mas eu sei que no Senhor eu terei bom ânimo, eu terei bom êxito e eu vou vencer cada uma dessas situações. Irmão, em nome de Jesus, quantas vezes, isso aqui é um chavão, mas vale falar, quantas vezes você já esteve na berlinda, sem saber o que fazer, e você clamou o nome de Jesus, e daqui a pouco as coisas começaram a ser alteradas. Foi uma peça daqui para lá, uma peça de lá para cá, e quando você menos espera, Deus já coloca você diante da sua vitória. Hoje você está aqui porque você passou por dificuldades que você não achava que ia passar. Hoje você está aqui, sabe por quê? Porque quando você clamou o nome do Senhor, Ele entrou com graça, poder, do poder invisível que você não espera, e aí há uma força dentro de você, te colocando em pé, te direcionando e falando assim: é assim que eu quero você. Não é abatido, não é com a cara para baixo, pelo contrário, é com o queixo erguido, porque você é um filho do Senhor, e eu estou dentro de você. É o poder que nos faz vencer em nome de Jesus. Deus quer trabalhar em 3 áreas na nossa vida. Quantas áreas, irmão? 3 áreas da nossa vida. E eu quero ler um texto com você nessa noite. O texto está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 4. E o texto diz assim: mas assim diz o Senhor, seja o quê? Seja forte quem? Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é um governador. Nós vamos mexer em 3 áreas: governo, sacerdócio e nação como povo unido de Deus. Amém, queridos? Então, seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, a área espiritual, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos que restam na terra, o povo. Agora o que ele fala? O quê? Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, era para você dar um brado de vitória em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: eu não te larguei. Como é que você pode pensar que eu estava longe de você? Como é que você pode pensar que eu estou vendo todas essas coisas que estão acontecendo com você e me ausentei, virei as costas para você? Ei, Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para mexer em 3 áreas da sua vida. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o governo. Mas antes eu quero para que você entenda uma coisa. Zorobabel sinalizava o governo interno, o governo da nação. Ele era o cara que comandava, ele era o cara que direcionava, ele era o cara que dizia sim e dizia não. Ele era aquela pessoa que todas as decisões passavam por ele. Ele era aquela pessoa que internamente no povo demandava tudo. E isso tem algo muito poderoso com você, sabe por quê? Porque Deus está dizendo hoje que Ele quer restaurar o governo que há na sua vida. Aquilo que há dentro de você, o poder de decisão que há dentro de você.
Hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo que o governo que está sobre a sua vida é o Senhor Jesus, e você vai ser obediente para dizer: o que você quer que eu faça, Deus? E Deus vai dizer: faça assim. E você, em alto, bom som, vai dizer para o Senhor: é assim que eu vou fazer, Senhor. Sabe por quê? Porque eu tinha perdido o governo, agora o Senhor me restaurou o governo, as decisões agora estão comigo e o Senhor. Aquilo que o Senhor determinar que eu faça, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu sou obediente em nome de Jesus. Eu quero ler uma frase com você que faz muito sentido para a sua vida nessa noite. A frase diz assim: antes de Deus tocar na construção, no restaurar em você, Deus toca na sua identidade. Antes de Deus tocar na construção ou na restauração, Deus toca na sua identidade, na identidade de quem constrói. Não adianta Deus falar ao seu coração e você não está disposto a obedecer ou ser mudado. Deus, legal, o Senhor falou uma ministração bacana, poxa, que legal, olha, eu fui legal, mas você não permite Deus tocar onde precisa. Porque tem áreas na sua vida que você governa e você está dizendo para Deus: Deus, nessa área eu não quero o Senhor movimentando o seu poder sobre mim. Nessa área eu sei coordenar, eu sei marcar. Estava falando ali com o Ricate agora há pouco, que ele está cuidando. Que Deus abençoe sua vida, irmão, aqui em nome de Jesus. Que a comunidade possa orar por você, um novo desafio, comandando lá, sei lá, uns 20 homens, mais ou menos isso. Glória a Deus, uma nova oportunidade que Deus abriu para você agora. Que o Senhor seja honrado por todos os seus atos, irmão. Fuja das intrigas, fuja das conversinhas, fuja da onde Deus não é exaltado. Fuja, que Deus vai te exaltar naquele lugar. Você crê nisso em nome de Jesus? Será assim para a honra e glória do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos em nome de Jesus ser construído em áreas que nós tomamos conta. Não permitimos Deus agir sobre nós, não permitimos que Deus venha e faça uma nova história. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Não, isso aqui eu me garanto, eu sei fazer. Pode deixar, Deus. Eu determino as coisas. Eu sei quando eu entro, eu sei quando eu saio, eu sei o que eu devo falar. E Deus está dizendo para você: se você não dar a sua totalidade, eu não tenho parte com você. Deus, antes de fazer uma reconstrução, Ele precisa tocar na sua identidade. E você é filho do Senhor. E o que Ele mais quer restaurar em você é que você possa ser agraciado pelo poder e glória dEle, em nome de Jesus. Nós temos grandes erros e nós precisamos deixar esse agir de Deus em nós, em nome de Jesus. Sabe o que acontece, irmão? Nós somos pessoas ansiosas demais. Sim ou não, Luciano? Muito. Eu também sou. E nós queremos tomar de Deus aquilo que Ele quer fazer. Nós queremos tomar das mãos de Deus como se Ele não soubesse fazer e nós é que sabemos fazer. Estava conversando com uma pessoa essa semana. Eu vou falar uma pessoa porque eu não sei se eu posso dizer o nome dela. E por muito tempo ela entregou currículos na vida dela. E a gente perguntava: e aí? A resposta que ela nos dava era: eu já estou cansado de ler os e-mails negativos. Todo e-mail que abre já começa de uma forma, e eu já sei qual é o final. Nós escolhemos um outro profissional. Mas uma coisa, mesmo em meio às negativas, no final ela falava assim: mas eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Irmão, não estou falando de 2 dias não, estou falando de meses. Essa pessoa falando da mesma coisa, essa pessoa tentando. Às vezes eu falava com ela: e aí, como é que tá? O que você está fazendo? Estou mandando currículo. E aí, me chamaram para uma entrevista. E aí, nem responderam. Essa semana, ela chegou e falou assim: vocês não vão acreditar, mas eu fui chamado para uma entrevista. Passei na entrevista e já entreguei meus documentos. Tem áreas na nossa vida, irmão,
que nós precisamos conduzi-la. Sabe como? Está tudo fechado, mas a minha vida será entregue nas mãos do Senhor. Não interessa o que vai acontecer, eu sigo fiel, confiando, sendo certeiro que aquele que preparou as coisas para mim na hora certa, Ele vai abrir. Sabe que nós precisamos entregar o nosso governo ao Senhor. Deus está falando com você, amém, querido? Sabe por quê? Deus está dizendo para você agora que você precisa largar de ser bobona, bobão. Como eu sempre fui, às vezes, eu fazia muitas coisas assim. E deixar Deus agir na sua vida. E colocar o seu ser e a direção do seu governo. Diz assim para o Senhor: Senhor, a Ti eu entrego. Assim como Jesus falou na cruz, o meu espírito. E aí a Bíblia diz que estava o quê? Consumado. Sabe o que é? Ele falou assim: agora quem comanda é Deus. Mas quando você se entrega, as pessoas podem achar que você morreu, mas na hora certa, ao terceiro dia, você vai se levantar com uma bênção na mão. Quantos creem em nome de Jesus? Entrega seu governo ao Senhor. Deus estava dizendo para ele, Ageu, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar o seu governo. Zorobabel, entrega seu governo. Pessoas, entrega seu governo. Sabe por quê? Porque vocês estão aí levantando o templo e vocês se cansaram, porque as coisas estão se comparando, a comparação chegou ao ouvido de vocês estão achando que o templo anterior que Salomão fez é melhor, porque esse templo aqui está menorzinho, e as coisas aqui não são da forma que havia lá em Salomão. Salomão construiu um templo com muito ouro, aqui não, aqui a coisa está mais simples, e Deus está dizendo para você: não se ligue nas estruturas, se ligue na minha presença dentro desse lugar. Isso tem muito a ver com a carisma. Pessoas já deixaram de ficar aqui nesse lugar pela estrutura. Você sabia disso, irmão? Porque entra aqui, nós vivemos um evangelho de forma simples, e somos simples, mas uma coisa é certa: a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Sabe por quê? Porque em todo tempo, a única coisa que nós ansiamos e fazemos e corremos atrás é para que a presença de Deus nunca se aparte daqui, hoje. Para que Deus seja exaltado em todo tempo. Para que Ele tenha a nesse lugar. Antes de você ser restaurado, você precisa alterar a sua identidade em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o poder invisível, o governo invisível, sabe qual que é? Ele reorganiza a nossa alma e o nosso espírito. Muito embora você não esteja vendo nada, mas dentro de mim há uma constante construção. Talvez as pessoas não vejam em você os conflitos que passam na sua cabeça, no seu coração, mas uma coisa é certa: se você entregar o seu governo ao Senhor, você viverá em uma constante reconstrução, em nome de Jesus. Algumas coisas Deus permite abalar na sua vida, governo, o seu poder. Sabe para quê? Para você entender que quem governa é Ele. Quem governa é Ele. Deus está nesse lugar para dizer para você: irmão, minha irmã, eu preciso governar a sua vida, para que você veja a minha glória, o meu poder, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Nada, irmão, nada prospera quando a nossa liderança interna está abalada. Sabia disso? Quando você está triste, quando você está abalado, quando você está totalmente caído espiritualmente falando, sabe, nada prospera na sua vida. Porque os seus olhares não estão voltados para aquilo que Deus pode fazer, mas só para aquilo que está acontecendo. E Deus está dizendo para nós que se você se ligar no Senhor, Ele vai transformar o ambiente do seu lar, da sua casa, do seu coração. Se você entregar todo o seu governo para o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Eu sou o Senhor que restauro
todas as coisas. Não há limite para mim. Aonde eu entro para fazer uma nova história. Aonde eu entro, até o morto se levanta. Aonde eu entro, as coisas são reestabelecidas. Sabe por quê? Porque Deus, aonde Ele está, o poder invisível acontece em nome de Jesus. Fale assim comigo: Senhor Jesus, reassuma o meu governo. Eu libero a minha vida ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar com você é a respeito do sacerdócio, que tem a ver com o altar e a intimidade, o fogo espiritual sobre você. É sobre essa questão que eu quero falar com você. Eu preciso falar sobre oração. Eu preciso falar sobre o seu temor ao Senhor. Eu preciso falar sobre a sua entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Que poder é esse do sacerdócio? O que é isso que você está falando? Que poder invisível é esse, Senhor? O pastor, que você está falando, que é a respeito do sacerdócio. É quando o altar está cheio de fogo, irmão. Quando o altar está cheio da presença do Senhor. Quando o altar está voltado simplesmente para a adoração do Senhor. É sobre essa questão que eu estou falando com você. É o poder do sacerdócio. É o poder invisível. É aquilo que acende dentro de você quando estava tudo apagado. Num tempo que você estava vivendo agora, Deus está falando ao seu coração agora para você entender que é aquilo que Ele quer queimar dentro de você. Muitos de nós estamos como Ageu, fazendo. Mas o fogo não está aceso. Você tem os seus compromissos dentro da igreja, da comunidade, e muitas vezes você faz pelo automático, quando na verdade não é essa a prioridade. O que Deus quer de você é um sacerdócio, fogo queimando dentro de você, porque a estrutura, irmão, é secundária. O que Deus quer de você é o seu coração como altar vivo, cheio de graça, cheio de poder. Porque você pode até não fazer nada, mas se o seu coração estiver cheio de poder, você está fazendo tudo. Nós como comunidade não queremos pessoas aqui ativistas. Vamos fazer, tem que fazer, corre, pá. Muito embora tudo isso nós temos que fazer, mas nós queremos pessoas aqui como Deus procura, verdadeiros adoradores, que adoram um Deus em espírito e em verdade. Porque certamente, se Ele encontrar um aqui nesse lugar, nós já temos a garantia que a presença dEle estará aqui. Eu sou um, e você? Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o sacerdócio, ele zela pela presença de Deus. O sacerdócio, Deus está movimentando naquela nação 3 coisas: o governo, o sacerdócio que nós estamos falando agora, que é a presença de Deus. Nós podemos ter direção, nós podemos ter estrutura como o governo, nós podemos ter metas para alcançar, nós podemos ter aqui uma igreja organizada que cada um sabe o que tem que fazer, mas se não houver o sacerdócio, não está completo. E nós nessa noite precisamos voltar, permitir Deus entrar no nosso coração e queimar. Senhor, essa palavra vai fazer valia para mim na segunda-feira, terça e a semana toda. Eu quero, Senhor, o teu reino sobre mim, eu quero o teu fogo sobre mim, eu quero, Senhor, a tua presença sobre mim. Senhor, o que eu tenho que fazer, eu farei, para que a tua graça seja dentro de mim, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, fala ao meu coração, me traz, Senhor, poder. Senhor, eu não quero só reconstruir a minha vida, reconstruir um templo, não, Senhor. Eu quero que a sua presença esteja ali queimando em todo o tempo. Senhor, eu não quero só colocar tijolo em cima de tijolo. Senhor, eu não quero só arrumar uma cadeira. Senhor, eu não quero só arrumar o som. Eu não quero só ministrar a palavra, Senhor. Não, eu quero o teu fogo sobre a minha vida. Eu quero o Senhor queimando sobre mim, Senhor. Sabe por quê? Porque se não tiver o teu fogo, nada adianta. Mas eu quero, Senhor, a tua glória. Eu quero viver experiências de milagre. Eu quero ver o teu poder
poder sendo assim, Senhor, emanado sobre a comunidade. Eu quero ver corações generosos, Senhor. Eu quero, Senhor, ser transformado aonde eu erro todos os dias. Senhor, eu quero em nome de Jesus ver a tua graça sobre mim, Senhor, em nome de Jesus. Não aparta o sacerdócio da minha vida. Eu quero o meu altar, Senhor, o teu altar aqui dentro de mim, queimando como brasa viva, Senhor, incendiando, aquecendo corações, por onde eu passar, Senhor, que as pessoas possam ver em mim o Senhor sendo levado sobre minha vida. Onde eu passar, as pessoas percebam no meu rosto que o Senhor está presente em mim. Aonde eu passar, a minha boca seja profética. Aonde eu passar, Senhor, os meus gestos possam te exaltar. Aonde eu passar, aquilo que eu falar, ainda que seja um bom dia, Senhor, eu possa transformar meu coração. Me dê a oportunidade de falar do teu amor, Senhor, porque certamente de dentro de mim sairá rios de água viva para inundar corações que estão abarrotados de problema. Senhor, em nome de Jesus, que o seu sacerdócio não se aparte de mim, Senhor, em nome de Jesus. Sabe, a gente fica muito preocupado com estrutura, a gente está preocupado em sair desse lugar, e isso deve ser uma coisa muito natural da gente. Mas será que é o tempo da gente sair? Será que a gente não está mais preocupado com a estrutura do que com a presença de Deus nesse lugar? Será que nós indo para um lugar novo, a gente vai esquecer que o que mais importa para a gente é a presença e não é o lugar? Será que a gente ir num lugar novo, a gente vai celebrar o lugar e a gente não vai celebrar aquele que nos deu o lugar? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Será que nosso coração não precisa estar voltado para o sacerdócio antes de entrar num novo lugar? Você sabe que a ansiedade, ela nos traz o erro. Mazinho, quando nós estamos ansiosos, enquanto nós não liberamos aquilo que nós queremos fazer, nós não queremos parar até terminar o que a gente está ansioso. Esse é um dos processos mais difíceis para a gente. Sabe por quê? Porque na ansiedade existe o erro. Na ansiedade nós erramos. Na ansiedade nós precisamos entender que se nós não liberarmos o coração para o Senhor e o sacerdócio dele vir sobre nós, aquilo que nós falamos através da palavra, a paz que excede todo entendimento, nós não teremos. Porque quem está governando nós é a ansiedade. Sabe, irmão, Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa questão de sair daqui. Isso é um desejo muito profundo que eu tenho no meu coração. Mas diante daquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração, desde a manhã, a minha pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que mais vale? Nós trabalharmos como Ageu trabalhou, mas não ter a presença de Deus dentro do templo, ou estar num lugar onde a presença é mais valiosa que a estrutura? Porque recurso, muito embora nós não temos, se nós nos ajuntarmos com uma palavra de fé e convicção, nós podemos ir, sim ou não? Isso, que bom que vocês estão dizendo sim, porque vocês não sabem da realidade. Estão se comprometendo pela fé. Amém, queridos? Mas a pergunta é: o que vale mais? É a estrutura ou o sacerdócio? O que vale mais na sua casa? É você conquistar e ter, e trabalhar, e fazer, e pá, e vai, não quebrou aqui, compra lá, aí eu já não estou mais feliz com isso aqui, muito embora esteja bom, vamos comprar outro, mas a nossa casa, não sei o que lá. O que vale mais, irmão, é você ter uma casa totalmente equipada, ou ter a presença de Deus, tendo a paz que excede todo o entendimento dentro do seu lar. O que é mais viável para você é você ter uma casa totalmente apanelada, como a palavra diz, linda, maravilhosa, ou você ter a paz que entra dentro do seu lar, converte seu filho, seu marido, seu esposo, a sua esposa, os seus parentes, enfim. Só podemos conquistar isso tendo a presença de Deus através do sacerdócio dentro do nosso lar. Ageu, ele estava entendendo o que Deus estava falando a ele. Deus falou assim: ei, libera o seu governo, Zorobabel,
porque eu vou fazer diferente. Chamou aquele que cuidava da parte espiritual, Ageu, e diz assim: ei, nós precisamos do sacerdócio aqui dentro desse templo. Sabe, irmão, Deus tem falado muito ao coração, cara. Nossa, como Deus tem falado. Eu sou uma pessoa de estrutura, no sentido assim, tudo que a gente pode fazer de melhor a gente faz aqui. Sim ou não, meninos aí? Quando os meninos falam alguma coisa, mas eu sempre pergunto: isso é o melhor? A gente pode comprar? Tá, vamos comprar, né? Porque Deus merece o melhor. Mas Deus tem colocado no meu coração que a força maior desse lugar não são as estruturas, mas deve ser a sua presença. Aqui nesse lugar ainda pessoas ainda precisam se converter de muitas coisas. Precisa conhecer e ter experiências com o Senhor. Precisa saber que esse Deus que nós servimos, Ele é mais poderoso do que você imagina, irmão. E essas experiências que você tem, todas elas são muito legais e muito legítimas e valiosas, e tem valor para cada um de nós e para a sua vida. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você suba o seu nível de experiências e viva uma nova história. Não dá para parar, Aline, somente naquilo que nós estamos recebendo. Não, cada um de nós precisamos buscar incessantemente o sacerdócio, para que a nossa casa seja alterada, para que os valores dentro de nós sejam alterados, para aquilo que Deus aponta seja alterado, e a nossa visão saia do comparatismo. Era bom lá com Salomão. Você já viu gente assim? Eu escutava demais assim: no meu tempo era bom. Nas minhas coisas era boa. No tempo nesse tempo lá na igreja. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Se você soubesse o quanto Deus quer trazer de novidade para você, você não ficava parado nas coisas do tempo de antigamente. O tempo foi bom naquele tempo e valeu e tinha sua importância, mas era para aquele tempo. O que Deus quer te fazer é você enxergar as novas coisas que Ele já preparou para cada um de nós. Portanto, irmão, nessa comunidade aqui, por favor, abra seu coração para aquilo que Deus está apontando para nós, e não para as coisas que já passaram. Muito embora elas tiveram valor para cada um de vocês, mas o que Deus quer colocar é infinitamente maior. A glória da segunda casa é infinitamente maior das coisas que você já viveu até esse presente momento. A primeira coisa que eu falei foi o quê? Governo. A segunda coisa, o sacerdócio. Bom, a terceira coisa que eu quero falar com você é sobre a nação, o povo de Deus e a unidade. O coração coletivo, Anne. O coração da perseverança. O coração que não se abate em meio às dificuldades. O coração, o Mazinho, que não se aperta mesmo em meio a nada acontecendo. O coração que se pega um na mão do outro e fala assim: cara, tá difícil para você, tá difícil para mim também, mas se nós nos unirmos, nós vamos vencer. Tá difícil para você, tá difícil para mim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele é tão poderoso que o poder invisível dele, mesmo que a gente não enxergue, não consiga apalpar, ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. É a força. Sabe qual é a força? É o maior motivo de nós estarmos aqui nessa noite. A força do Senhor sobre nós. O texto de Ageu, capítulo 2, versículo 4, lá no finalzinho, ele diz assim, depois de ler tudo, ele vai dizer lá, na terceira linha de baixo para cima, ele vai dizer assim: mãos à obra, pois eu estou com vocês. Mãos à obra, porque eu estou com vocês. Você sabe que é um dos erros que nós temos em todos os lugares e ambientes da nossa vida? É começar e não terminar. Bom, você já tomou uma aí, né, irmão? É começar e não terminar. Isso é um grande erro da nossa vida. Sabe por quê? Porque se você não se preparou em Deus, se você não trouxe o seu governo ao Senhor, se você não trouxe o sacerdócio diante dele de você, você vai começar e você vai terminar. Sabe por quê? Porque estava baseado na sua vontade e não na vontade do Senhor. É por isso que você muitas vezes inicia e não termina.
Mas em nome de Jesus, nessa comunidade, nós tudo que iniciaremos, nós vamos entregar o nosso governo ao Senhor, nós vamos chamar a presença como sacerdócio do Senhor, e nós vamos dizer para o Senhor para onde nós devemos ir. E o Senhor vai dizer: mãos à obra, eu estou com vocês. Por isso, irmão, mãos na obra, porque Deus está com você. Mãos à obra, não tenha medo, seja forte. Seja forte no seu governo, seja forte no seu sacerdócio e seja forte como o povo unido do Senhor. A palavra é: seja forte, em nome de Jesus. Nós não vamos parar, sabe por quê? Porque você acha que os resultados devem ser imediatos. Não, não, os resultados não são imediatos, irmão. Os resultados, eles demoram muitas vezes a acontecer. Eu dei o exemplo da pessoa lá que mandava currículo o tempo todo, mandava, e aí a gente via às vezes na cara dela assim o desânimo total, a situação caindo, o rosto caindo, e quantas vezes: não, vai lá, vai dar certo, não, a gente está orando com você, fica firme. E aí às vezes mesmo diante da situação, às vezes até a gente desanimava, de tamanha era a situação em relação à pessoa. Mas a pessoa que permanece, irmão, ela começou e ela terminou dizendo assim: eu sei que Deus vai me abrir a porta, eu não estou vendo nada, mas eu vou dar passos de fé, eu vou continuar crendo, eu vou saber, eu sei que Deus está por mim. Talvez não seja essa a minha situação agora, irmão, em nome de Jesus. Mas quando abriu uma oportunidade para ela, ela sorriu de lá pra cá. O tamanho da boca de sorriso dela era tão gigante, irmão, que a gente ficava assustado. Ela sabe por quê? Porque havia felicidade naquilo que Deus estava fazendo. Ei, irmão, deixa eu falar pra você. Você está pensando que ela foi lá para ser CEO de alguma empresa? Não, irmão, ela está começando pequeno, mas eu creio que a partir do momento que ela abriu o coração ao governo, Deus vai exaltar essa pessoa em nome de Jesus, e grandes coisas acontecerão na vida dela. Sabe por quê? Porque o governo foi entregado, ela trouxe a presença de Deus sobre a vida dela, e o que ela está fazendo agora? Eu perseverei, eu vou colher os meus frutos em nome de Jesus. Deus tem falado no seu coração sobre o ministério, irmão. Eu tenho certeza absoluta, eu não estou falando palavra minha aqui não. Deus está falando com você sobre o seu ministério nesse lugar. E a única coisa que você tem medo: eu já tive frustração no outro lugar. Eu não sei por onde começar. Eu acho que eu não dou conta. Eu acho que não sei o que lá. Eu acho que não tem espaço para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te trouxe aqui nesse exato momento para você entender que tudo que você é, tudo aquilo que você sabe, basta você entregar o seu governo ao Senhor. Basta você entregar a sua pessoa ao Senhor, basta você dizer para Ele: Senhor, eu quero o teu reino sobre mim, o seu sacerdócio sobre mim, e eu vou perseverar, Senhor, aquilo que o Senhor me determinar a fazer, eu vou fazer. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te honrar em nome de Jesus. Sabe, é tempo de a gente poder colocar a nossa vida ao Senhor, a nossa família ao Senhor. É tempo de você chegar à sua casa, e ainda que esteja tudo bagunçado, ainda que as pessoas não entendam o que você está dizendo, não precisa falar de alto e bom som, mas pela autoridade que Deus está te dando nesse momento, você vai dizer: aqui nesse lugar aonde eu estou pisando, o governo é do meu Senhor Jesus. Não interessa quem seja, aqui quem manda é Deus. Eu vou trazer a presença do Senhor, ainda que as pessoas não compactuem com a sua fé, mas aonde você está, Deus vai te dar autoridade, e a presença de Deus vai ser maçante naquele lugar, e você, em nome de Jesus, vai ver uma pessoa aqui sendo transformada. Lembra que eu falei que os resultados, eles demoram, mas vão acontecer. Daqui a pouco uma pessoa vai falar assim: eu escutei um louvor, eu li uma passagem bíblica, eu quero um dia, talvez, ir na sua igreja. E você vai falar assim: o governo está estabelecido, a presença, o sacerdócio está estabelecido, e a minha persistência está gerando frutos em nome de Jesus. Sabe, irmão, você sabia que você está aqui porque alguém orou por você? Você sabia disso? Que alguém gastou um tempo orando por você? Você é fruto de uma oração. Você sabia disso, irmão? Você sabia que a graça de Deus te alcançou quando você nem imaginava que alguém na outra ponta da vida estava orando por você?
Nós somos frutos de alguém que nunca desistiu da gente. Nós somos frutos, Deus, de pessoas que nunca desistiu da gente. Não quero saber de igreja. Tudo bem, eu permaneço orando. Esses crentes são tudo chato. Tudo bem, eu continuo orando. Igreja é o último lugar que eu vou pisar. Tudo bem, eu continuo orando. Esses crentes são tudo doido. Tudo bem, eu vou continuar orando. Porque um povo unido não há quem o pare. Quando eles entregam o governo ao Senhor, quando a presença do Senhor está junto com eles, não há derrota, há vitória em nome de Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver uma nova história. Sabe por quê? Tem uma frase que relata muito aquilo que nós temos feito. Vocês já viram que eu sou o cara da frase? Amém? Vou fazer um livro de frases, das frases que eu tenho aí. É uma frase que diz assim: Deus não dá glória para quem para no meio. O poder invisível se manifesta na persistência, mas não apenas na emoção. É forte isso, irmão. Porque você começa achando que Deus tem a obrigação de continuar para te dar o resultado. Mas você parou. Por que obrigação Deus tem com você se você parou no meio? Como é que Ele vai te dar vitória se você não tem a persistência de continuar? Esses dias atrás estava conversando com a Aline, eu acho que eu falei aqui até um tempo atrás, e falei para ela assim: ai, se eu tivesse parado pelas negativas que eu tive na minha vida. Foi, não foi, Aline? Se eu tivesse parado pelos nãos que eu tomei aqui, de pessoas, aqui nesse lugar. Ah, se eu tivesse parado. Mas eu cria, dentro de mim, mesmo que não estava vendo nada, que esse lugar aqui restauraria muitas pessoas. Nós estamos aqui porque alguém orou por nós, porque alguém persistiu por nós. É por isso que eu quero falar para você, irmão, você precisa obedecer para mudar o ambiente da sua casa e do lugar que você está. Você precisa persistir para que a presença do Senhor esteja sobre você. Sabe, não desista, irmão, em nome de Jesus, não pare, pelo contrário, continue. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre você. Sabe, a gente precisa, eu quero trazer aqui alguns exemplos cotidianos para você entender. O poder de Deus invisível no povo é aquele poder que faz com que você estabelece em você e na sua mão força e poder, para você continuar, mesmo não vendo nada. É como você está orando, como eu já escutei diversas pessoas aqui nesse lugar, falando: pastor, eu oro, mas nada acontece. Continue firme, orando. Não desista, persista. Porque Deus, Ele está contemplando o seu coração. Às vezes nós sentimos raiva de pessoas que têm muita fé, sabia? Porque elas declaram pra gente algo que a gente às vezes não consegue entender e alcançar. Você fala, e a pessoa vira pra você assim: mas cara, mas você tem que ter mais fé. Você precisa crer em Deus. E esse crer em Deus e essa fala, essa resposta dela está tão longe da sua realidade que você fica com raiva dela. Esse cara não sabe o que eu estou passando. Esse cara não imagina como é que está dentro de mim para falar isso que ele está dizendo, que é só confiar em Deus. Mas sabe que Deus te trouxe aqui para você viver a mesma experiência desse cara que falou para você que você tinha que confiar em Deus. Porque quando você entrega o seu governo ao Senhor, quando você traz a presença de Deus para Ele, e quando você persiste, a glória dele vem, a certeza dele vem, e as coisas são alteradas em nome de Jesus. Deus não dá glória para ninguém que para no meio, mas Ele estabelece a vitória para cada um de nós,
que persistimos até o final, em nome de Jesus. Sabe o que acontece, queridos, quando você, para a gente finalizar aqui, sabe o que acontece? Que quando Deus vê em nós, que o nosso coração está disposto a obedecer, nosso coração está disposto a dar para Ele o governo e chamar a presença dEle sobre nós, sabe o que Ele faz? Ageu capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sabe o que Ele está falando para você? Aqueles que persistirem até o final, eu vou alterar o que for necessário para que você seja abençoado. Não interessa se é o mar, não interessa se é os céus, não se interessa se é a terra. Aquilo que eu determinar para que você seja abençoado, eu farei. Então é por isso que você vê pessoas que têm fé, as coisas acontecendo ao lado dela, e coisas que ela nem imaginaria, daqui a pouco está nas mãos dela. Sabe por quê? Porque Deus move o que for necessário para abençoar o seu povo. E assim será conosco aqui na Carisma. Será com você, na sua casa, nas suas coisas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos entregando o nosso coração ao Senhor, para que Ele mexa naquilo que for necessário, para que a gente veja a glória dEle sobre a nossa vida. O poder invisível é o poder de Deus que você não vê, mas é o poder que transforma tudo que você toca, em nome de Jesus. A glória maior, sabe o que é, querido? É que naquele templo que eles estavam reconstruindo, que não era o templo de Salomão, eles tiraram a visão da comparação, de que na Salomão tinha ouro e lá não tinha. E sabe aonde eles colocaram o seu coração? Na presença de Deus. A segunda casa. A primeira casa, muito embora tinha ouro, mas na segunda casa tinha a presença de Deus. Na primeira casa tinha todo o brilho, mas na segunda casa tinha a presença de Deus. O povo estava totalmente frustrado, porque na segunda casa não tinha a beleza que havia na primeira, mas na segunda casa tinha a presença de Deus. Por isso que ele disse que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Talvez hoje, pode vir o pessoal aqui, talvez hoje você esteja vivendo assim, em meio a comparações, achando que Deus não ligou para você, não liga para você, achando que Deus não tem história com você, achando que Deus está longe da sua realidade. Não, querido. O que Deus está falando para você é que se você entregar o seu governo ao Senhor, se você permitir que a glória dele venha sobre você, e se você persistir, o que você está vivendo hoje não se compara ao que Deus vai fazer na sua vida. Você pode fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.